Então, pessoal, a gente vai fazer uma labzinha aqui no GCP. Vou acessar aqui. Vocês estão vendo bem aqui na tela? Sim, tá top. Deixa eu abrir um Beleza, espelho aqui, mas já dá pra ver que tá excelente. beleza. Na verdade, assim, eu vou fazer um lab simples aqui. A gente vai subir um Nginx, vamos fazer uma interação com o Blob Storage do GCP e vou dar aqui um overview mais ou menos. Esse aqui é o console, vamos dizer assim. Você vai pilotar o seu cloud, né? Show. Então, do GCP e tal. Então, você tem o seu projeto aqui dentro do GCP, ele é dividido em projetos e organizações, o seu faturamento, quanto você está gastando. Então, você consegue fazer todo o controle financeiro, não só das suas aplicações e dos recursos, mas ter toda a visão do seu cloud aqui, por exemplo, nesse dashboard inicial. O que a gente vai fazer aqui, né? Então, aqui na esquerda a gente tem um menu principal com todos os serviços do Google. Vocês viram que lá naquele PPT tinha irrisórios, nem metade de tudo que tem aqui para saber, né? Sintetizado. Sintetizado, ó, só para você ver, de Big Data acho que tinha uns 4, ó. Tem coisa de IoT, tem tudo que você precisa aqui. Inteligência artificial também, vários outros serviços, mas a gente vai focar Muito no básico completo. aqui. É muito completo, né? O que a gente vai fazer aqui? Primeiramente, eu vou subir uma VM aqui para a gente poder ter o nosso serviço. Vamos supor que a gente iria fazer um site estático, né? E a gente precisaria de uma máquina virtual para poder subir nosso site HTML que a gente começou a criar agora, vamos dizer. Aí eu vou criar uma instância de uma máquina virtual. Então, um segundinho. Não, tranquilo. Ó, aqui a gente tem o nome da sua instância, né? Eu vou colocar aqui Caio. Opa. Beleza? Show. Caio Aqui Blogueirinho. Blogueirinha. Ó, então a gente tem aqui o nome da sua instância, é um nome qualquer que você define aí dentro da sua instância. Você tem a região, né? Então, como eu expliquei lá, cara, são as regiões do data center onde tem. Por exemplo, tem um data center em São Paulo, então vamos utilizar o mais próximo de nós aqui brasileiros, vamos dizer assim. E dentro de São Paulo, ó, eles têm 3 zonas. Então imagina que se fosse um prédio de um data center, cada uma seria no andar, por exemplo, isoladas diferentemente. Então vou escolher aqui para subir na A mesmo, né? E aqui você tem a família de máquinas, né? Então aqui ele tem uma série, né? Então eles sempre vão evoluindo aonde sua máquina virtual vai ser executada. Então eles têm máquinas de primeira geração ou de segunda geração, que em teoria são mais rápidas, por exemplo, um processador mais novo, algo assim, como funciona por baixo, né? Então eles explicam aqui nos detalhes, por exemplo, como é a infraestrutura por baixo. E aí para cada propósito da sua... Aí exemplificando, né? A gente tem aqui propósito da sua máquina, vamos dizer assim, e aqui você tem os padrões, ó. Por exemplo, você tem máquinas que são padrões que são balanceados entre CPU, por exemplo, e memória, então você não tem nenhuma discrepância, mas você, dependendo da sua aplicação, por exemplo, você tem uma necessidade de você ter mais memória do que CPU. Sua aplicação consome muita memória, mas CPU é bem baixo, então você pode também ter máquinas que tem um alto volume de memória, ou se for o contrário, você quase não usa memória, mas você usa CPU, por exemplo, demais. Você pode ter uma máquina com um alto volume de CPU, mas com pouca memória, vamos dizer assim. E aqui, quando a gente fala em Virtual CPU, né? Não é que você... Por que é Virtual CPU? Você não tem lá fisicamente um chip de CPU para você, né? Você compartilha isso num virtualizador geral. Então você tem, imagina, resumindo, vamos dizer assim, você tem um tempo de CPU. Então isso
é definido como Virtual CPU. Então aqui, por exemplo, vou pegar uma bem basiquinha aqui, que seria, por exemplo, 2 vCPU e 1 GB de memória. A gente vai subir um sitezinho estático, não vai ter muito acesso, então provavelmente a gente vai ter, isso aqui será suficiente, né? E aí ele tem o que? Não vai ter armazenamento, vamos dizer, persistente, porque a gente pode apagar, a gente vai jogar fora ela depois. Você tem aqui a opção também, se você quiser já instalar, por exemplo, um Docker para você fazer container nesse servidor, você pode ter a opção aqui também. Subir uma imagem com Docker direto aqui já. Aqui você escolhe o sistema operacional, então vou ter um Debian Linux 10 aqui instalado. Identidade de acesso à API. API, o que ele pode fazer dentro do GCP? Se alguém invadir, por exemplo, essa VM, ele pode parar outra VM, ele pode acessar serviços aqui dentro do GCP. No nosso caso aqui vai poder, porque a gente vai fazer um labzinho aqui tranquilo. Então a gente vai permitir o acesso aos serviços do próprio GCP aqui dele. E a gente vai permitir tráfego HTTP. Então, por padrão, ninguém vai conseguir acessar essa máquina de fora da internet, mas a gente vai permitir que o acesso à porta 80 e a 443 liberados para quem quiser acessar, tá? Então aqui a gente cria, vocês vão ver que é bem rápido para poder realizar a subida da máquina, né? Então aqui ela já está com status, por exemplo, sendo testada e logo estará em execução, né? Questão no máximo 1 minuto, nem 30 segundos, a gente já tem a máquina acessível. Muito rápido, né? E a gente consegue acessar via SSH aqui a máquina. Porque ele abre um terminal, você poderia ter o seu put diretamente na sua máquina e fazer a configuração para acessar o SSH dessa máquina, mas o GCP tem essa funcionalidade que pelo navegador você consegue acessar, por exemplo, o SSH da máquina, né? Dá um pouquinho, então a gente já está com acesso no console da máquina aqui, ó, né? Show. O que a gente vai fazer nesse caso aqui? Deixa eu pegar um exemplo aqui pra gente. O que a gente vai fazer? A gente vai aqui, é só copiar os comandos para ficar mais fácil para a gente digitar aqui. Ele está fazendo o update das bibliotecas do próprio Linux, né? E a gente vai instalar o Nginx. Para quem não conhece o Nginx, ele é um servidor para disponibilização de conteúdos, vamos dizer assim, para execução de sites e afins. Não sei se você já deu uma aula de Nginx, Caio. Ainda não, você acha que compensa? Eu já coloco aqui já. Vamos fazer de um dia um PHP da Nginx. Meu Deus. Própria aplicação. Bom, ó, já instalei aqui o Nginx, né? Se a gente verificar aqui, o systemctl é o gerenciador de aplicações, por exemplo, do próprio Linux, né? Ele já está um serviço ativo. Então, se a gente voltar aqui na nossa aplicação, nossa VM, por exemplo, vocês vão ver que ele tem um IP interno, né, da rede interna, e tem um IP público. Se a gente acessar esse IP aqui, ó, a gente lembra que a gente só que ele demora um pouco. A gente já liberou o acesso via SSH, não, desculpa, HTTP, né? Isso. Aí ele tá dando HTTPS, desculpa. O Nginx ele sobe somente no HTTP. A gente não colocou certificado nem nada. Por enquanto ele só tem HTTP. Então vou acessar via HTTP. A gente já tem o nosso Nginx rodando aqui. Se a gente vier aqui na nossa VM, por exemplo, e dar um stop, por exemplo, deixa eu
vão ver que já vai parar aqui nossa Nginx já vai parar de funcionar aqui. Opa, alguma coisa? Faltou um sudo. Linux. Tomou na cara. Linux. Você não tem permissão. Ó, agora a gente conseguiu parar o nosso Nginx. Se a gente vier aqui na nossa VM, a gente vai tomar já que não foi possível acessar o nosso site. Então, vamos lá, vamos startar aqui nosso Nginx novamente, né? Então, startamos. Então a gente já tem acesso novamente ao nosso site, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu tô com conteúdo aqui na minha máquina, por exemplo, eu tenho aqui um HTML que eu fiz aqui no meu curso e eu gostaria de colocar ele na minha home aqui, né? Aí o que eu vou fazer? Como é que eu faço o upload para minha VM, né? Vamos dizer assim. O que eu vou fazer? Vamos lá no nosso Cloud Storage. Fala assim, ó, puta, eu vou criar aqui uma pasta na internet, eu vou colocar meu site aqui. Então eu vou aqui criar intervalo, na verdade é bucket, né? Uhum. Em inglês, fica mais entendível aqui. Se falar bucket, né? Nomeie o seu bucket, não intervalo, né? Acho que algumas traduções ficam meio estranhas assim. Traduziu com o Google Tradutor. Ó, eu coloquei aqui um nome de um bucket, porque ele precisa ser exclusivo no mundo inteiro. Ninguém mais pode ter esse nome, vamos dizer assim, para poder disponibilizar isso para você. Então, se você colocar aqui provavelmente Caio, ele já vai dar aqui, ó, esse nome já está sendo utilizado. Então, apesar de na minha conta não estar, os serviços de storage, de blob storage, geralmente eles usam globalmente um nome que não pode ser duplicado, por causa do DNS, entre outras coisas. Aí, como é que a gente vai armazenar? A gente pode armazenar só numa região, em duas regiões com replicação, em múltiplas regiões com replicação. Vou colocar regional aqui, para não gastar muito, e vamos colocar em São Paulo, que nossas coisas já estão em São Paulo, né? Aí aqui tem os tiers de armazenamento. Você pode ter o armazenamento padrão, que você paga um pouco mais caro, mas você tem sempre disponível seu arquivo. E você tem algumas coisas aqui que é Nearline, ele é utilizado, mas nem sempre. Isso aqui é quase nunca utilizado, e isso aqui é um storage mais demorado ainda para você poder recuperar as suas informações. Vou colocar aqui no standard mesmo. E aí vamos criar o nosso bucket. Então, cara, a gente já tem a nossa pastinha, né? Já estamos aqui na nossa pasta. Eu poderia vir aqui e fazer o upload do arquivo, mas eu vou demonstrar aqui diferente. O Google ele tem um Cloud Shell aqui, que seria o que? É o CLI, é uma VMzinha que roda no navegador. Não é a mesma VM que a aplicação, é como se fosse um containerzinho já com o CLI instalado. Você poderia instalar na sua máquina e fazer esse mesmo comando, né? Então aqui eu vou fazer o upload para o meu CLI aqui do meu index.html. Então se a gente dá um ls aqui, ele já vai estar aqui o nosso arquivo. Aí eu vou fazer o que? Eu vou usar a linha de comando aqui para a gente copiar pro nosso bucket o arquivo que a gente acabou de fazer o upload aqui. Então ele tem o Google Storage Utils, né, que é uma linha de comando, copiar o arquivo HTML, index.html, né, pro Google Storage, Caio 26/4/2021, que é esse bucket que a gente criou. Então eu vou dar um enter aqui, ele vai copiar lá ele vai autorizar, ó, o Cloud Shell utilizar APIs do GCP. Vou autorizar, só a primeira vez que ele pede isso, tá? Então, ó, ele já fez o upload desse arquivo. Se a gente dar uma atualizada aqui em cima, olha lá, nosso index.html já está aqui no nosso Cloud Storage. Podia ser um outro arquivo e tal. Aí o que a gente vai fazer? Putz, lá na minha VM, eu quero subir esse arquivo lá na minha VM, né?
Então eu vou fazer o que? Eu vou lá e vou falar assim, ó. Vamos lá, usar a mesma linha de comando e vamos falar assim, ó. Só que agora você copia o arquivo que está lá no bucket. Só antes da gente, ó, que eu não tem nenhum arquivo na minha pasta, né? Então aqui eu vou assim, ó, copio o arquivo que está lá no meu bucket do Caio. O index.html que está lá para minha pasta local, que é o ponto, né? Quando eu falo assim, beleza, então ele vai fazer o download lá do arquivo que está lá no bucket e trouxe para mim. Show. Beleza, estou aqui com o arquivo agora, com o conteúdo e tal. Aí o que eu vou fazer? Lá, o Nginx, arquivos HTML, eles ficam nessa pasta padrão, var www.html. Então eu vou substituir o arquivo que está lá como index.html, que é esse carinha aqui, ó, que é o Hello World do Nginx, pelo meu. Então assim, beleza, copia, depois tudo aqui para ele sobrescrever. Beleza, ele já sobrescreveu. Se a gente dá um F5 aqui no nosso site, ó, olha lá, Hello World. Topzera. Aí, bom, aí para matar a infraestrutura, então você já tem disponível aqui só seu site rodando e fala assim, puta cara, não quero mais. Já fiz minha POC, vou desligar. Cara, com um clique aqui você vem no seu bucket aqui, você pode excluir ele. Ó, ele só fala assim, ó, vai ser tudo excluído. Apesar de algumas pessoas acharem que os cloud providers guardam backup para olhar seus dados, eles não guardam não. Então, já ouvi caras falando assim que liga lá na AWS, no Google, ver se eles têm um backup lá pra você, cara. Não tem sim, pode ligar lá. Aí eu vou apagar aqui, beleza, já vai apagar meu storage, e na minha VM aqui a gente também vamos apagar nossa VM também. Essa é a facilidade do cloud, né? Você terminou seu teste, terminou de utilizar, você não precisa ficar pagando pela infraestrutura que você não está usando. Se eu tivesse comprado um servidor para fazer uma POC dessa, eu ia estar com o servidor agora aqui parado, vamos dizer assim, né? Exatamente isso, né? Compra a máquina, deixa a máquina lá resfriando naquele monte de ar-condicionado, senão a máquina torra, aí vai lá, passa a época que vai usar, né, massivamente a parada, ela fica lá, né, boiando, esperando a próxima era. Isso aí. Cara, espero que vocês tenham gostado aí, é o final do nosso lab. Acho que nos próximos a gente traz o conteúdo mais profundo aí dos assuntos, fazemos um lab aí de APIs e tal, mas... Show de bola.